Teremos o nosso quarto e último painel do Congresso Ideias e Debates. A primeira palestra vai abordar a saúde suplementar e as suas perspectivas pós-Covid, com o Dr. Danilo Stanzani Júnior, diretor técnico da Santa Casa de São José dos Campos. Dr. Danilo Stanzani é formado pela Faculdade de Medicina de Itajubá, é mestre em Ciências da Saúde pela Unifesp, é cirurgião geral da Rede Municipal de Saúde desde 2000. Em sua trajetória, atuou como diretor técnico do Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florense e como diretor de atenção ao paciente do Hospital Geral de Guarulhos. Foi secretário municipal de saúde entre maio de 2011 a dezembro de 2012 e diretor-geral do Hospital das Clínicas Sul. Em 2018, foi convidado a assumir a Secretaria de Saúde, novamente conduzindo a política de saúde. Atualmente é diretor técnico da Santa Casa de São José dos Campos. Com a palavra, Dr. Danilo Stanzani. Tem um microfone. Boa tarde a todos. Quero primeiro agradecer a Jovem Pan. Espera aí que eu estou apanhando aqui. Não passou ali? Passou demais. Bom, sou o Danilo Stanzani, agradecendo novamente a Jovem Pan pela realização do evento. Espero que nos próximos anos continue apresentando aí para a gente engrandecer a saúde da nossa região. Bom, eu sou Danilo Stanzani, diretor técnico da Santa Casa de São José dos Campos e também médico da Secretaria de Saúde. Continuo trabalhando na Secretaria. Bom, só uma curiosidade. Isso aqui é uma representação da pandemia, da peste negra, né, no século XIV, mais ou menos, que devastou o mundo, essa peste negra, e tinha um bode expiatório. Na Europa, eles achavam que os judeus eram os responsáveis pela peste negra, porque provavelmente o hábito de higiene deles era muito melhor do que dos europeus, e eles adoeciam menos. Então, passou a ser o culpado pela peste negra, e a gente sabe que não tem relação nenhuma. A gripe espanhola, no começo do século XX, também fez um estrago no mundo e no Brasil também não foi diferente. E uma outra curiosidade, também tinha um remédio milagroso que enriqueceu muita gente e que não funcionava também, assim como a gente viu muito aqui na nossa pandemia. Bom, esse dado é da Agência Brasil, né, que contabiliza como 59,7 milhões de pessoas que possuem plano de saúde, isso em 2019. Um dado importante para a gente contextualizar é comparar dois países, né, o Reino Unido e o Brasil, e o país Brasil, em termos de valores, né? Quanto que é o PIB em dólares no Brasil e no Reino Unido. Um valor significantemente maior. E o financiamento da saúde, né? O total em porcentagem do produto interno bruto. Então, que é investido em saúde em 2015, 8,9% no Brasil e 9,87% no Reino Unido, de um PIB bem maior do que o nosso. O investimento total em saúde per capita em 2015, no Brasil, $780, no Reino Unido, 4.355. E o investimento em saúde do governo, como porcentagem do investimento total em saúde. Então, o que se investe, né, de tudo que se gasta em saúde, se investe em saúde no Brasil, é
são 42% de tudo que se gasta é feito no Brasil, e o governo assume 80% no Reino Unido. Então a gente vê outra diferença bastante gritante aí de valores, e aí o tema da minha apresentação tem uma grande relevância. Esse dado é da ANS, né, o público, você vê que é bastante diferente do que a Agência Nacional, do que a Agência Brasil de Comunicação apresenta, e mostra um crescimento de 3% em 31 meses. Então, a gente viu aqui em abril, junho de 2020, uma queda de número de conveniados, depois um crescimento forte, e é bastante interessante como que se deu esse crescimento. Na grande maioria foi no crescimento no grupo empresarial, né? Então as empresas pagando boa parte do custo disso. Também teve um crescimento no plano por adesão e uma diminuição de plano familiar, bastante interessante. E aqui dividindo entre menores de 59 anos em azul, maiores de 59 em laranja, a gente vê que cresceu bastante nesse plano empresarial, provavelmente que é a grande massa, né, com menos de 59 anos, né, que as empresas investiram em saúde por conta da pandemia. Esse dado de julho de 2021, também da ANS. O plano por adesão não teve grande diferença, e no plano individual a gente teve um crescimento das pessoas com mais de 59 anos e uma diminuição nas pessoas com menos de 59 anos, provavelmente pelo desemprego que a pandemia acabou gerando, e ali pela preocupação, né, que os mais velhos tiveram um maior sofrimento durante a pandemia com relação à saúde. Os leitos, a ocupação de leitos, como a gente viveu nesse período, né? A linha base é 2019, onde a gente ainda não tinha pandemia, ele costuma cursar dessa maneira. O final do ano tem poucas internações, normalmente. Aí vem 2020, despenca as internações, os hospitais ficaram vazios, e isso trouxe uma rentabilidade importante para as operadoras de saúde, né? Aqui leito comum e UTI. Aí chega 2021, já começa com um grande crescimento de internações, que durou até julho, mais ou menos, de 2021, e essas internações, em grande parte, a grande maioria delas, baseadas em internações clínicas, né? Aqui outro dado do FENA Saúde, do número de pacientes com Covid por 100 mil beneficiários, a gente vê como foi o impacto para as operadoras da segunda onda, né? Quase o dobro do que aconteceu na primeira onda, em julho, agosto do ano passado, e depois um crescimento bastante grande. E aí todas aquelas internações que a gente viu, que normalmente no hospital, a maior parte das internações são internações cirúrgicas de curta permanência, são substituídas por internações clínicas por Covid. E o outro impacto bastante expressivo, que o sistema público também sofreu, foi a questão do custo desse paciente. Nós tivemos produtos com reajuste de mais ou menos 1.500%, né? Até desaparecer o produto do mercado, mas tivemos que pagar um preço bastante caro, dobrando o valor do que a gente tinha em março de 2020, chegando a quase o dobro do que a gente pagou nos meses de abril e maio de 2021. Isso traz um impacto bastante grande e também uma longa permanência que esses pacientes acabaram ficando. O SES e a ANS fizeram uma pesquisa em novembro de 2020, bastante interessante, né, pensando aí na tendência que a gente vai ter da saúde suplementar, e pesquisaram entre 200 empresas que contratam operadora de saúde, de tamanhos pequeno, médio e grande porte. O mais interessante, a preocupação maior na negociação são com valores, né? Então, essa é a primeira preocupação que eles têm. Depois, em segundo plano, o tipo de atendimento, o relacionamento que tem com a operadora com a empresa. Outro detalhe importante, a indústria
é a maior contratante, né, de operadoras de saúde, e 30% delas pagam integralmente essa mensalidade. Uma parte é dividida e uma menor parte é custeada pelos pacientes. O outro detalhe importante é que 13% dessas 200 empresas procuraram a operadora para algum tipo de negociação. Principalmente, né, o que mais teve foi suspensão do reajuste, redução dos valores do plano, uma redução do espectro do plano para que pudesse enfrentar essa situação complicada que foi a pandemia. Os programas de promoção, né, nessas empresas, antes, 54 não tinha nenhum programa de prevenção de saúde, 30% tinha um programa próprio, 18% em conjunto com a operadora, mas não era a realidade de todas as operadoras. E os programas parecem muito com o que a gente faz na atenção primária nos municípios, né? Só uma coisa que me chamou a atenção, que é a obesidade, né? E as doenças cardiovasculares não têm uma relevância tão grande como elas deveriam ter pela epidemiologia desse problema na nossa região. O que oferecem de telemedicina? Então, oferecem um pouco isso no momento da pesquisa, né? 28% tem um pouco de telemedicina, 24% tem teleacompanhamento psicológico e 14% tem teleconsulta nutricional. E qual que é o futuro que eles esperam pela frente depois dessa pandemia? Em geral, 50% consideram que terão que atuar mais fortemente com telemedicina, e as empresas grandes, com mais de 100 mil vidas asseguradas, elas têm essa preocupação maior que as demais. 81% acreditam que terão que fazer programas de apoio e prevenção na saúde. A gestão da informação, né, a inteligência na gestão das informações passa a ser um dado bastante importante, principalmente para empresas de grande porte. E a tendência que essa pesquisa mostrou é o uso da telemedicina, intensificação dos cuidados de saúde mental, que teve bastante problema, melhoria contínua dos programas de apoio à saúde e a gestão da informação como uma forte tendência para os próximos anos. O mercado, como vem passando, depois de 2015, quando liberou o investimento estrangeiro no Brasil, ele vem extremamente aquecido, né? Mais ou menos 60 fusões, né, de operadoras, hospitais, no ano de 2020. Setor Saúde é um jornal do Rio Grande do Sul, 5 hospitais se unem e criam um grupo de 12 milhões, de 1,2 bilhões em Goiás. Por quê? Pela perda de espaço das pequenas operadoras, perda de competitividade, ganho em escala e o risco financeiro por ser pequeno para competir com os grandes que estão no mercado. As Unimedes também estão preocupadas com a mesma situação, com as grandes empresas que estão no mercado. Fundos de investimento agora já têm capital para aquisição de hospitais. As redes de hospitais podem ser vendidas por até 10 bilhões de reais. Esse mercado extremamente aquecido que está vivendo a saúde suplementar. Mas nem tudo são flores. A gente tem algumas situações que preocupam aí as operadoras, isso é da Fena Saúde, uma carta aberta que foi feita ao Congresso, da Abrange, CMB, Unimedes e Unidas. Recentemente, vocês devem ter visto na imprensa, o reajuste de 0 para 18% do ICMS em cima de órteses e próteses, materiais especiais, medicamentos oncológicos e materiais de hemodiálise. Isso foi o ICMS em São Paulo, mas que impactou o país inteiro, porque a grande maioria das empresas estão situadas aqui. A suspensão de reajuste em 2020, isso foi acordado com as operadoras, e o reajuste negativo em 2021. Só que vocês viram o final da conta, como é que ficou, o custo que ficou para essas operadoras. Hoje os hospitais têm uma situação mais estável e as operadoras estão mais apertadas por conta desse grande aumento de custo que ocorreu no final, aí, no segundo trimestre de 2021. Alguns projetos de lei que vêm trazer algum problema, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor, se o projeto é correto ou não, só me preocupa, né, e preocupa todos os relacionados às operadoras, é o impacto que isso vai dar na forma como é gerenciado pela ANS. Então, existe um projeto de lei de 2020
que estabelece o piso dos enfermeiros. Isso vai ser, caso aprovado, vai ser repassado dos hospitais. Os hospitais vão repassar para as operadoras e a ANS não costuma permitir grandes reajustes aí na conta. Então, a preocupação é contratual. Isso aí tem que ser pago e, de alguma forma, tem que ser pago. Projeto de lei que mantém cobertura de plano de saúde, mesmo em casos de inadimplência. Então, tem um projeto que o paciente pode não pagar por 60 dias, se ele não for avisado no 50º dia, através de uma carta registrada, ele ainda continua com todos os direitos de usar o plano de saúde. Outro projeto importante que preocupa é a incorporação automaticamente, devem ter visto na mídia também, chegou aí para publicação, assinatura do presidente, e voltaram atrás. São vários medicamentos oncológicos de uso oral que não passaram pelas câmaras técnicas para avaliação e que têm um impacto aí de algumas dezenas de milhões de reais, que isso a gente não consegue repassar aí para os contratos já vigentes. Outro plano também, não fazendo juízo de valor, que estabelece que a cobertura para tratamento de transtorno do espectro do autista não tem limitações de cessão. Então, quando se estabelece uma precificação de um plano, se pega uma série histórica do que é necessário para tratar um grupo de pessoas e, com isso, se estabelece o preço do plano. Quando se incorpora alguma outra atividade, isso acaba impactando no grupo todo da operadora do conveniado. E a tendência é a judicialização, a gente ouviu falar bastante aqui. A ANS calcula em 130% o crescimento de 2008 a 2017 como uma tendência de continuar crescendo. Então, resumindo, as tendências são a telemedicina cada vez mais forte, mais consagrada. Aí, o doutor Maganha com o pessoal lá e a Secretaria de Saúde já vem tocando. A medicina preventiva, então as empresas agindo fortemente na questão da medicina preventiva. Gerenciar a informação, então não só ter o prontuário eletrônico, mas gerenciar esses dados e os riscos que estão correndo. E a outra questão são os projetos e as fusões que vêm acontecendo no mercado, E os riscos, como eu falei, insegurança jurídica, inflação na saúde, que costuma ser de 25% a 50% maior do que a inflação de mercado, e os projetos de lei. Muito obrigado pela atenção de vocês, foi um prazer, espero que no próximo ano a Jovem Pan produza novamente esse evento para engrandecer a saúde da nossa região. Alô, alô? Eu já estou dando um alôzinho para o Rodrigo, justamente fazer mais uma edição do Ideias e Debate Saúde. Muito bem. Sim, doutor Danilo, agora teremos a segunda palestra do nosso painel, que terá o tema A Saúde Mental e a sua relação com a pandemia. E será apresentada pelo doutor David Souza Lima, vice-presidente da Associação Paulista. Tem uma convidada especial, se me permitir. Por gentileza. A nossa secretária de saúde, doutora Margarete. Claro. Uma amiga e que está enfrentando a pandemia de uma maneira magnífica. E a Brisa não foi avisada com antecedência, então me perdoa. Mas eu não podia deixar de chamá-la aqui. Pega o microfone ali, então. Por favor, secretária, a palavra é sua. Minha querida, eu vou ficar por aqui, que é mais fácil. Boa tarde a todos. Realmente eles não foram avisados, porque, na verdade, a gente decidiu fazer essa surpresinha, né, doutor Danilo? E ele é craque em fazer surpresas. Quando me disse que não seria mais o secretário, foi a grande primeira surpresa que ele me fez, né? Mas fico muito grata, principalmente aí a Jovem Pan, como o doutor Danilo falou, ratificando a necessidade de que faça disso, da saúde, uma pauta anual. Acho fundamental que isso aconteça, né? Eu vou falar um pouco sobre a vacinação, né, para fechar o nosso quadro aqui, dos vários cenários que a gente esteve presente. Me solidarizo com a secretária Gravena, que a Rosana falou coisas assim que realmente, como o doutor Carlos Maganha falou, são coisas reais, vividas na pele. E assim, eu quero engrandecer a todos que participaram até o momento, né?
porque tudo foi conquistas e descobertas. Dia a dia, atrás de dia, a gente foi aprendendo, e estamos aprendendo ainda. E ainda há muito a ser descoberto. Né? E lembro que São José só pôde realmente enfrentar essa pandemia e num momento como esse, de uma certa tranquilidade, entre aspas, mas graças a Deus, hoje é o menor número de internados, somente 4 são de não residentes de São José, dos 44 são não residentes. Então a gente fica muito feliz, positividade baixa, 4% somente nos dias de hoje, e isso realmente alivia o nosso coração. Porque quando ele deixou a secretaria, foi em fevereiro desse ano, nós estávamos assim, ele falou assim, vai abaixar um pouquinho, daí ele saiu, falou, agora vai ficar bem. Que nada, a onda maior ainda estava por vir, ele não sabia e eu também não, porque senão não sei se teria ficado nada. Foi um prazer poder continuar os nossos projetos, eu era secretário de adjunta dele, e a gente vivenciou todas essas etapas anteriores do ano passado. E que fez toda a diferença, a proatividade, né? Primeiro, realmente, do Felício e toda a equipe dele, que nos proporcionou prioridade em tudo que nós precisamos fazer. Então, desde a formação do comitê, com profissionais de altíssimo gabarito, né, multiprofissionais, né, doutora Tereza, doutor Joper, infectologista, várias pessoas, a parceria de várias outras entidades, como a Semadem, né, até vou usar um gráfico deles aqui, muito importante, que mora nessa casa, né? Então, isso é muito importante, essa visão da ACI e de todas as pessoas que fazem parte do comitê, para que desse segurança para as nossas decisões, que não foram fáceis, né? Os embates, você falou muito bem, e o Isaías, o seu prefeito, falou muito bem. Os embates políticos foram grandes, as decisões foram maiores ainda, porque eram coisas assim, fazemos, não fazemos, fechamos, não fechamos, liberamos ou não. E isso você está impactando na vida aqui de São José de 734 mil pessoas, né, que hoje, pelo IBGE, projeção de 21, é esse o tanto que tem aqui em São José. Então a responsabilidade é enorme, eu quero parabenizar, minha equipe está uma parte aqui, e dizer a real, assim, orgulho, principalmente, que eu tenho, e a confiança que eu tenho na nossa equipe, desde a base, passando pela secundária e terciária, e aqui também todos representados dignamente aqui, né, principalmente pelo nosso ex-secretário de Saúde. Então, agradecendo, voltando então aqui ao tópico. Quer falar? Está aqui? Aqui. Então, voltando aqui à vacinação, só para vocês terem uma ideia, nossa vacinação já está hoje, provavelmente, em 1.020.000 doses dadas. Eu digo sempre assim, que 1 milhão de qualquer coisa é muita coisa. Seja folhas, figurinhas, qualquer coisa. Agora, 1 milhão de doses dadas, onde implica técnica, cuidado, conhecimento, toda a logística, isso é simplesmente maravilhoso. Eu olho isso aqui, eu não acredito, né? Quantas mãos fizeram parte desse 1 milhão? Né? Nossa rede básica de saúde, toda dedicada a isso, mesmo trocando a roda com o carro andando, porque, como você falou, as outras doenças continuam rodando, continuam existindo, e mesmo assim eles conseguiram bater esse recorde, e também, obviamente, com a união, sem a qual a gente não conseguiria chegar aqui, das outras secretarias e parcerias. Então, nós tivemos como nossos aliados muito de perto a SASC, vacinando também muito. Nos 3 últimos meses, a faculdade, o Colégio Tableau, as faculdades que enviaram seus alunos como estagiários, que também ajudaram nisso, e as outras secretarias fazendo o melhor que puderam em todos os momentos. O GCM fazendo a logística, desde a madrugada, 5 horas da manhã, junto com a nossa equipe, na distribuição, né? A CEMOB, organizando toda a parte de trânsito, enfim, todos realmente tiveram significado muito especial para que a gente conseguisse chegar nesse patamar. Então, aí, mais de 1 milhão de doses, hoje a gente está, então,
com esse 94,5 em cima da população foco, né, de 12 anos ou mais. Se a gente for, então, jogar como todo é feito na pesquisa de todo mundo, que é feita em cima da população total, hoje a gente está beirando 72%, mais ou menos, na parte de primeira dose, e 59% a 60% na de segunda dose. Mas, mesmo assim, ela é maior do que o próprio Brasil e São Paulo também, e nós estamos realmente muito bem na nossa... Ela só não se completou essa daqui, porque hoje a gente está quase que par e passo com as doses de Coronavac, que obviamente acabam em menor tempo, a segunda dose, e isso que fez crescer o nosso número, que a gente recebeu mais de 100 mil doses, e 120 mil doses de AstraZeneca, mas que tem que respeitar o intervalo, por isso que não houve o fechamento ainda, senão estaríamos com maior número ainda. Aqui, então, o que é bacana de se ver, que talvez até até as próprias empresas, as próprias marcas não tenham esse parâmetro e esse conhecimento. Nosso BI, ele nos sustenta com vários dados diariamente, e na parte da vacinação foi feito um estudo, e a gente fez isso desde as primeiras doses, já pensando em como estatisticamente conduzir aqueles que estavam internando ou adoecendo após a vacinação. Então, após 30 dias da primeira dose ou após 30 dias da segunda dose, nós fomos acompanhando, independentemente da marca utilizada, como se deu essa positividade. Então, de todos os nossos vacinados, apenas 0,7% positivaram, né, após 30 dias da primeira dose, e apenas 0,6% da segunda dose. Primeira coisa a dizer, então, que, com certeza, todas as marcas cumpriram com o papel delas. Isso né, que era isso que se propunha. Apesar de pegar, não complicaria. Era assim que foi colocado. E isso, de fato, aconteceu, onde a gente percebe que destes daqui, apenas 0,05% após 30 dias internaram da primeira dose e 0,06% da segunda dose. Então, mostrando aqui como é importante a primeira dose, né? Claro que a segunda dose é importante porque fecha o esquema vacinal e atinge o pico máximo de proteção da vacina. Mas que realmente o que impacta e rapidamente impacta é a primeira dose, e isso é necessário fazer, né? E os óbitos que a gente tem, que após 30 dias da vacina dada, 0,03 a primeira dose foram a óbito, são esses mesmos que internaram aqui, 0,03 foram a óbito, e a segunda dose 0,039. Então, o que a gente observa é que a vacina é muito efetiva, e a gente tem uma queda significativa, teve uma queda significativa, visivelmente aqui, lógico que vocês não vão conseguir ler, mas visualmente é possível ver com clareza o quanto aconteceu aqui, né, daqui para cá, desde o ano passado para cá, como é que se caminhou, desde o começo do ano, na verdade, e aí a gente vê as internações como foram baixando. Aqui a gente tem um contraponto justamente com os casos positivos e os óbitos, né? Onde a gente tem os casos positivos em azul, os óbitos em vermelho, né? E essa linha, a linha vermelha, eu não estou conseguindo ler aqui. É a média móvel, é isso mesmo. A média móvel é essa aqui do CEMADEM. Então, esse daqui, ele mostra exatamente os casos positivos versus os óbitos. E daí, na próxima, a gente já vê o interessante que foi quando a gente começou a vacinar, né? A média móvel aqui, tanto o número de doses aplicadas, e aí a gente vê como foi recrudescendo. Isso aqui se deu no pico de 31, faz muito pouco tempo, né? Foi 31 de maio, 1º de junho foi o nosso pico máximo de internação, onde a gente achou que realmente o negócio, nós não íamos dar conta. Foi realmente um pavor enorme quando nós chegamos nesse pico de internações e óbitos, onde a população mais jovem também já se mostrava com mais, já cansada de ficar em casa, começaram a se expor mais e começaram a se internar mais.
Então, a gente teve uma inversão, inclusive, do perfil de internação, o que muito nos preocupou, porque é a população ativa. E aí, à medida que a gente foi avançando na vacinação, fica claro aqui como se despencou os casos e os primeiros sintomas. E aqui a contaminação, quanto que se deu nesses meses aqui, ela foi maior. Perdão. Volto aqui. A contaminação, como se deu bem mais clara aqui, justamente quando se deu o pico. Então, o nosso IR, que é o RT, que é o índice de transmissibilidade, se deu mais alto aqui, e foi quando a gente realmente teve os números muito avançados, né? Aí nós fizemos as nossas, além da vacinação, a gente entende que a população, inclusive até porque houve essa baixa de internação e de óbito, começou a voltar à vida normal, e isso muito nos preocupou. Então nós entramos com algumas campanhas que ainda estão até hoje. Essa foi feita em julho e foi se estendendo desde o começo de julho, agosto, setembro, porque ela começou nos bares à noite, nos restaurantes durante o almoço, e justamente abordando como as pessoas devem se comportar, mesmo estando vacinadas, porque muitas acham que está tudo bem. Então, isso aí, a gente fez esse chama gestos de respeito, abordando, então, à noite, a equipe nos ajudou, da Univap, os alunos da Univap também. Os nossos materiais foram feitos com os nossos próprios funcionários. Eles são os protagonistas da nossa campanha. Isso ajudou, inclusive, a fazer com que houvesse uma maior adesão, né, da população nisso aí. Porque vê que o próprio funcionário estava pedindo por isso, né? Isso aí foi feito também à noite. E depois a gente expandiu para os shoppings, né? Shopping Center Vale Sul. E aí foram, então, só com essas campanhas, mais de 10 mil pessoas impactadas por essas abordagens que foram aceitas de uma maneira muito bacana. Essa aqui a gente fez ainda quando estava o doutor Danilo, o Corona Pode Me Matar, era um apelo no final do ano, realmente no começo do ano, a gente teve um acréscimo, e teve mais casos, mas ainda não estava com tantas internações. Mas a gente queria mostrar que a gente não podia esquecer, né, que o Covid mata, e foi essa a campanha que foi feita em dezembro. Esse também foi outra campanha que também ficou meio assim impactante, né, para as pessoas entenderem, inclusive, qual que era, falando aí do pós-Covid, o que ele gera no pós-Covid, alguns problemas que a gente ainda nem tem a dimensão de como eles vão ser. Então, isso foi só para dar essa pincelada, que eu achei importante que talvez pudesse complementar essa tarde de hoje. Muito obrigada a todos pela atenção.